Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui com o senhor Antônio Nabo Martins. Ele é presidente da APAT e nós vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à logística aqui em Portugal. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, agradecer a toda a gentileza. Ele veio até Viana do Castelo para a gente poder bater um papo, conversar e poder mostrar para vocês um pouco mais da logística aqui em Portugal. Então, se o senhor puder, por gentileza, se apresentar, falar um pouquinho quem que é o senhor Antônio, qual a sua atuação na APAT, o que é a APAT? Bom, meu nome é António Nabo Martins, como a Thalita já disse. Trabalhei 30 anos na área ferroviária, cerca de 20 dos quais na área das mercadorias, e por isso mesmo comecei a me interessar pela área logística, sempre tendo por base a área ferroviária. Há cerca de 6, 7 meses fui convidado para presidir na área executiva da Associação dos Transitários de Portugal, a APAT, e que aceitei com muito gosto, porque acho que é um desafio extremamente interessante. O que é a APAT? A APAT, como o próprio nome indica, representa todos os transitários portugueses. Neste momento temos cerca de 260 empresas associadas, desde pequenas e médias empresas a empresas maiores com grande volume de negócios e alguma representatividade já europeia e até mundial. O que seriam esses transitários? O transitário, na prática, é aquele que organiza todas as atividades relacionadas com a logística e com o transporte. Pode ser desde a saída da fábrica ou da saída do cliente da origem até a chegada ao destino. Tudo depende da forma como é contratado o serviço ao transitário. O transitário pode assumir a responsabilidade da totalidade deste transporte, desde o door-to-door, como pode, por exemplo, num transporte marítimo, deixar a mercadoria já por conta do destinatário, por exemplo, no porto de chegada. Depende do contrato que é estabelecido entre as partes. Ele pode ser responsável por fazer a armazenagem desse produto, distribuição, ou somente atuar na parte do transporte dessa mercadoria? Pode fazer armazenagem se assim for contratado. Se ele for contratado, ele pode fazer a desconsolidação dessa mercadoria e, eventualmente, pode fazer a distribuição de duas formas ou mais. Ou ele faz e assume ele essa própria distribuição, ou subcontrata essa distribuição, sendo que a responsabilidade perante o cliente final é sempre dele, porque foi o contrato de transporte, ou desse transporte, dessa maneira, desse transporte, foi feito com ele. Está sob a responsabilidade Exato. dele. Seria basicamente os operadores logísticos no Brasil, que são responsáveis por fazer o porta a porta do cliente. Ele faz toda a movimentação do material, o transporte, o acondicionamento da mercadoria. Só que tem algo interessante aqui em Portugal, que ele é responsável por toda essa movimentação, esse transporte, e mesmo que ele contrate terceiros, ele continua sendo a origem aí de todo o serviço. Então, bem interessante. O transitário também pode ser isso. Sim. Também pode fazer isso, ou eventualmente não fazer nada disso. Sim. Ou seja, ele pode ser o responsável dos destinos a dar uma determinada mercadoria, conforme ele contrata com um determinado cliente, mas pode subcontratar esses serviços todos a um operador logístico. Ele não é Ele não é um operador logístico por natureza, ou melhor, ele acaba por ser um operador logístico, sendo que na verdadeira acessão da palavra acaba por não ser. Só que ele pode terceirizar todos os serviços. Exatamente, mas também os pode assumir como tal. Sim. Porque temos transitários que assumem a operação logística toda da cadeia. Sim. E aqui estamos a falar de uma operação logística, não de uma logística de maior volume, de cargas mais pesadas. E depois, quando ele faz a tal desconsolidação dessa carga pesada, aí sim também pode fazer as entregas pontuais e de menor volume, onde ele contrata fazer essas determinadas entregas. Certo. E a APAT, dentro desse cenário, ela tem sido responsável por quais
quais são as suas responsabilidades, né? Qual que é a sua atuação junto ao governo, junto às empresas, só para a gente entender um pouco melhor esse... Bom, a APAT representa na prática todos os modos de transporte. Sim, sim. Porque tem transitários que trabalham nos 4 modos de transporte. E obviamente que o interesse principal é defender os interesses dos transitários em Portugal, nomeadamente em Portugal, mas também, como muita dessa legislação nova vem da Europa, também temos um interesse muito grande em estar próximo das associações europeias e até da associação que representa os transitários a nível mundial, que é a FIATA, para dessa forma podermos exercer e fazer chegar as nossas mensagens daquilo que achamos que é melhor ou pior para a nossa atividade, tanto em Portugal como especialmente no espaço europeu. Dessa forma, foi decidido focarmos mais a nossa intervenção no espaço europeu com uma associação que é a CLACAT, que representa os transitários europeus, e também na FIATA, que representa os transitários de uma forma mais global e a nível mundial. Estamos mais posicionados em algumas áreas e, por outro lado, internamente tentamos acompanhar os desenvolvimentos legais que vão saindo, as novas regulamentações que vão saindo, de uma forma ou de outra tentando, ainda que o nosso peso não seja assim, não sejamos um peso pesado, tentamos influenciar ou encontrar novos caminhos para novas decisões. Sim. Porque entendemos que há decisões que são muito prejudiciais para a atividade, nomeadamente em Portugal, porque sendo se por um lado somos um país periférico, por outro lado há quem diga que na rota marítima, e olhando para as rotas marítimas, podemos ser um país central. Nomeadamente unindo os 2 continentes, o europeu e o americano, e inclusivamente até o asiático vindo pelo lado do Mediterrâneo. A questão principal é que nós não deixamos de ser Portugal, somos um país pequeno, com pouca influência, mas aqui é que podemos aportar a estes negócios, ou a estes modos de fazer o transporte, ou a estas características que aplicam a cada modo de transporte, é através destas associações que acabam por nos dar um peso maior lá fora e internamente, claro, falando com as autoridades competentes nas várias áreas que nos atingem diretamente. Atuando fortemente. E para vocês verem a dimensão da APAT, né, não é somente se tratando de um modal de transporte, né, eles fazem a representação de todos os modais, o que inclui o aéreo, o marítimo, o rodoviário, ferroviário. Então é uma grande responsabilidade. E como que o senhor tem visto os investimentos que têm sido liberados para Portugal pela Comissão Europeia? Eu tenho estudado um pouco esses investimentos e eu tenho visto que há uma forte ampliação das ferrovias, das rodovias. Portugal se tornou a segunda melhor malha rodoviária, né, da Europa, somente atrás da Holanda. Então, como que o senhor vê esse crescimento de Portugal e como ele pode ser a porta de entrada, ele é a porta de entrada para a União Europeia, já que 53% de toda a carga que transita, que entra dentro da União Europeia, passa pelas águas portuguesas, né? A malha rodoviária não é nova, já existe há uns anos. Sim. E é verdade que somos a segunda rede rodoviária da Europa, em termos de qualidade. Sim. Somos realmente a segunda melhor rede rodoviária europeia, mas também somos a segunda melhor rede ferroviária da Europa, se virarmos a tabela ao contrário. Sim. Ou seja, dos 28 países, salvo erro, nós estamos em 26º. Isso é preocupante, porque durante 30 anos não houve qualquer investimento na ferrovia. Inclusivamente durante uns anos até a área da manutenção foi descurada. Sim. Para além de ser a do investimento, foi a área da manutenção também descurada. O que, como sabemos, quando a manutenção ferroviária é descurada, a questão da ferrovia tendencialmente, ou melhor, diminui a uma velocidade superior do que diminui a da ferrovia, da rodovia, perdão, porque se transportam cargas mais pesadas, os meios de transporte são mais pesados, os comboios são maiores, etc. Portanto, a sua degradação
é maior no sentido, tem uma aceleração também maior. Sim, sim. E essa falta de manutenção trouxe-nos a este ponto. Esses investimentos agora anunciados no Portugal 2020, também sabemos que apenas 9% está feito, o resto não foi feito, e o Governo anunciou que agora vão passar a constar do Portugal 2030. Eu, honestamente, e apesar de ter sido ferroviário 30 anos, tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer tudo. Sou muito crítico destes investimentos que têm vindo a ser feitos, ou melhor, destes anúncios que têm vindo a ser feitos, dos investimentos que vão fazer, de como vão fazer, nos troços que vão fazer, porque há uma coisa que eu acho que é extremamente preocupante, e eu digo isto muitas vezes. Não há comboios sem carga, mas os comboios também não se carregam sem terminais ou plataformas logísticas. E eu não vi ainda, em momento algum, nenhum anúncio do governo português em ou adaptar, ou melhorar, ou fazer uma plataforma logística. O que se vê são anúncios de privados, e os privados estão a apostar um pouco no desenvolvimento destes terminais multimodais e intermodais, sendo que a única coisa que eu vi ser feita nos últimos tempos foi o decreto-lei que finalmente veio regular e veio dizer o que era um porto seco. Os portos secos cada vez mais são fundamentais para os portos marítimos. Sim. Os portos marítimos portugueses estão a atingir o limite da sua capacidade. O investimento para o seu desenvolvimento, quer se queira, quer não, é sempre lento, e a velocidade a que as mercadorias chegam e partem é sempre superior à velocidade a que se faz os investimentos e até à velocidade a que se decidem fazer. Sim. E que investimentos se decidem fazer. É nessa perspectiva que eu acho que estas coisas têm que ser vistas de uma forma concertada e estratégica, e decidirmos hoje o que vamos querer ter daqui a 20 anos pelo menos, e começar a trabalhar para ter isso daqui a 20 anos. Porque... Não só criar, mas manter e desenvolver. Claro, claro. Primeiro manter o que temos, melhorar o que temos e tentar fazer com o que temos mais e melhor, e depois, e em simultâneo, não é depois, em simultâneo, estar a trabalhar em novas soluções que nos permitam, daqui a 10, 15 anos, dizermos, olha, ok, mantivemos esta rede, Sim. ajudou-nos a construir a nova, e hoje temos uma rede e uma malha diferente, mais eficiente. Eu acho que um dos problemas em Portugal é precisamente esse, é não haver estratégia concertada entre a atuação dos vários modos, entre o marítimo, entre o ferroviário e até entre o rodoviário. Os nossos portos, a infraestrutura ferroviária é toda do século passado, exceptuando Aveiro e Sines, sendo que Sines tem, na área dos contentores, é disso que eu estou a falar basicamente, na área dos contentores, na minha opinião, tem a infraestrutura esgotada, e continuamos à espera de decisões sobre o futuro terminal Vasco da Gama, o qual anda a ser discutido há 8 anos. Aveiro é um porto relativamente mais pequeno, que não comporta nem de longe nem de perto a capacidade de Sines no que diz respeito à dimensão dos navios. Sim. Leixões, que eu andei pesquisando um pouco, eu vi que Leixões ele é bem versátil em relação a... Sim, Leixões é provavelmente um dos portos mais versáteis que temos em Portugal, porque aposta muito na diversificação. É um porto que em princípio não vai ter os fundos que tem Sines. Sim. Não é em princípio, com a certeza que não vai ter, porque não é possível. O Porto de Leixões está encaixado dentro da cidade de Matosinhos, cresceu à volta do Porto. Sim. E mais uma vez eu acho que por falta de estratégia se deixou crescer a cidade muito próximo do Porto. Não quer dizer com isto que a cidade não deva viver com o Porto e o Porto viver com a cidade, não é isso. Sim. Em determinado momento, de forma estratégica, não foi pensado a ampliação do Porto de Leixões. O Porto de Leixões é fundamental até para a rede de portos que nós temos em Portugal, porque teríamos Sines a sul, Leixões a norte, e teríamos aqui uma fachada atlântica coberta por 2 portos com maior capacidade, para operar navios maiores, e Lisboa também tem um problema muito semelhante ao Porto, se não pior. Aveiro é um porto relativamente pequeno, Setúbal quer crescer, mas também nunca vai ter calados iguais aos de Sines e eventualmente iguais aos de Leixões. Portanto, nós vivemos estes dilemas em cada um dos portos. Sim. E depois vivemos o dilema maior, é que não temos ferrovia para tirar a carga dos portos. E o corredor atlântico em relação ao Porto de Leixões? Você acha que tem porque eu vejo que ele tem uma ligação muito importante para toda a Europa, até o norte da Europa, né? Ele liga até a Alemanha, se não estou... Sim.
Bom, nós em Portugal temos duas ligações fronteiriças principais. Uma é de Vilar Formoso, que serve a zona norte, e a outra é a de Elvas, que serve a zona sul. O corredor sul, como é tão bem apregoado, destina-se a facilitar a saída das mercadorias para a Espanha que entrem por Sines. Sim. Se relativamente ao corredor sul, todos sabemos o que é que vai acontecer. Relativamente ao corredor norte, eu penso que continua a haver muitas dúvidas. Temos neste momento, eu julgo que o que as infraestruturas de Portugal defendem relativamente à infraestrutura ferroviária é construir uma pequena concordância que não existe na estação da Pampilhosa a norte, para que os comboios que venham do norte entrem diretamente na linha da Beira Alta, que é a que liga à fronteira em Vilar Formoso. Essa concordância só existe sul, o que significa que os comboios que vêm do norte têm que fazer manobras aí para inverter a locomotiva. E todos os comboios internacionais que entrem por Vilar Formoso para norte têm um processo semelhante e inverso. A grande questão é que os municípios, e nomeadamente Aveiro, defendem uma ligação direta desde Aveiro a Vilar Formoso, fazendo um traçado novo, julgo que até Mangual, por aí assim, e depois aí entroncar no traçado que existe hoje, no traçado original. Ainda que a linha da Beira Alta seja a principal ligação ao tráfego internacional, a verdade é que ela também teve 30 anos sem manutenção. Basicamente ela foi intervencionada há uns anos atrás, foi eletrificada, e nessa altura não se pensaram em comboios com 750 metros, nessa altura não se pensaram em comboios mais longos para cruzar dois comboios longos numa estação. Os comboios eram mais curtos, as cargas eram menores, e neste momento o tráfego multimodal não se compadece com comboios menos de 750 metros. Sim. O que significa em Portugal que, se nós quando olhamos para isto, temos que olhar para isto, então agora fazer tudo, todas as estações de entroncamento ou de cruzamento com linhas de 750 metros, terminais de carga com linhas de 750 metros, estações fronteiriças que alberguem linhas e comboios com 750 metros, e acho que devíamos pensar tudo sempre a 750 metros. Há uma padronização, né? Não, e essa padronização, até digamos que não é imposta, mas é aconselhável pela Comunidade Europeia. Sim. Portanto, vai ser essa a tipologia do comboio europeu, digamos assim, em termos do comprimento máximo, apesar de haver outros países que já estudam comprimentos maiores. Mas em Portugal, em Espanha, na Península Ibérica, estudam-se os 750 metros, e se lá chegarmos, parece-me uma boa solução. Depois, o que temos é a falta de infraestruturas multimodais na zona de Lisboa que sirvam Lisboa, infraestruturas multimodais junto ao Porto ou a Leixões que sirvam a zona norte, estações fronteiriças perfeitamente habilitadas a receber comboios desta dimensão, para assim, de uma forma ou de outra, ultrapassarmos também um problema que é a transferência de cargas entre Espanha e Portugal, porque se tivermos que fazer cruzamentos com comboios desta dimensão, não precisamos de fazer manobra, e isso a qualquer 20 minutos chega para trocar uma máquina e para trocar o maquinista e a tripulação. Portanto, eu volto a dizer, isto tem que ser visto de uma forma completamente integrada, tem que estar gente da logística, gente da ferrovia, gente da infraestrutura, inclusivamente gente das alfândegas. Todos nós devemos trabalhar em conjunto para encontrarmos uma solução que, ainda não sendo a melhor de todas, seria a que num breve, curto espaço de tempo nos permitisse ultrapassar aqui uma série de gargais que vamos tendo e que penalizam a atividade, neste caso a atividade ferroviária, a atividade portuária e, acima de tudo, a economia do país, porque quanto mais pequenos são os comboios, menos receita eles geram e mais custos nós temos. Sim, sim, sim.